Você quer começar na costura criativa, mas tá batendo aquele receio, aquele medinho de ter que investir em um monte de materiais caros, equipamentos caros. Calma aí, fica nesse vídeo que eu vou te falar o que você realmente precisa ter, pelo menos nesse início. Aproveita e comenta aqui embaixo se você já tem algum material aí na sua casa, se você quer dica como utilizá-lo, ou se você tá realmente começando do zero, não tem nada, para eu poder aí me orientar nos conteúdos que eu vou trazer para vocês. A primeira coisa, queridinha de todos, os tecidos. Tecidos, os materiais principais aí que a gente mais vai usar na costura criativa. Eu vou dar uma dica para vocês que eu comecei lá em 2015, se eu fosse começar hoje, eu começaria novamente pelo tricoline. Ele é um tecido maleável, ele é fácil de usar, tem muitas estampas, muitas cores diferentes, de vários temas possíveis. Tem de valores bem acessíveis também para vocês começarem a usar, a testar. Então, de início, eu compraria algumas estampinhas assim, ó, do tricoline 100% algodão, que ele tem qualidade. Você vai conseguir fazer ótimas peças com ele, dá para fazer estojo, necessaire, bolsa, gente, dá para fazer muita coisa com esse material. Então, de início, eu começaria com ele, porque depois a gente vai despertando interesse em outras coisas e aí a gente vai conhecendo. Eu vou falar depois aqui para vocês de outros materiais também, mas a princípio eu começaria com o tricoline. Uma diquinha extra que eu vou te dar é sobre a direção da estampa. Tá vendo esse tricoline aqui? Ele tem uma direção, ele tem um sentido. Tem estampas que elas não têm esse sentido. Então ela vai te ajudar, pelo menos nesse começo aí, para você não ter que se preocupar qual é a direção do tecido. A gente precisa de um estruturador para as nossas peças, que é chamado de manta acrílica. As mais comuns são R1, que ela tem cola de um lado, e R2, que ela tem cola dos dois lados. Para fazer esse tipo de peça aqui, ó, e elas ficarem com estruturação, porque o tecido, ele é fininho, ele é molinho, ele não vai ficar uma peça estruturada se você usar só o tecido. Então a gente usa a manta. Tem outros estruturadores que a gente pode usar também, TNT, entretela, mas a manta acrílica é o mais comum, é o que a gente mais usa. E aí, para esse início, é o suficiente. Depois a gente vai adaptando conforme a gente vai evoluindo e conhecendo mais as técnicas. E aí a gente vai adquirindo mais material. Você vai precisar também de linhas. As linhas mais usadas são as linhas de 100% poliéster. E dependendo da máquina, aí você pode até utilizar outras linhas. Eu aqui, eu não uso mais a de poliéster. A minha máquina industrial, eu uso linhas de bordado que vão na máquina bordadeira. Porque eu gosto do efeito que dá, o brilho que dá. Que essa daqui eu nem tenho da outra para mostrar para vocês. Mas ela tem algumas restrições quanto à máquina doméstica. Então começa com a linha mais comum aí, 100% poliéster, que vai dar certo também. Não precisa sair comprando muitas, compra básico, talvez uma preta, uma escura, uma assim, ó, begezinha, ela é neutra, dá para combinar com vários tecidos, uma branquinha que é essencial. Para ferramentas de corte, você vai precisar de tesoura ou cortador. O cortador eu acho que é um upgrade, talvez no início não é tão essencial. Você tem que ter uma tesoura boa para cortar tecido e uma tesoura para você cortar outros materiais, por exemplo, manta, papel, molde que você vai fazer, e uma deixar somente para tecido, exclusivamente, porque se você for ficar cortando tudo com a tesoura só, ela vai acabar o fio muito rápido, e para tecido ele é mais delicado, você precisa de uma tesoura com um corte bom. Então deixa uma para tecido e compra uma mais baratinha aí para você cortar outras coisas. Por exemplo, eu tenho várias hoje em dia, né? Mas tipo, essa daqui eu acho que foi R$10 para cortar qualquer coisa, zíper, e deixar uma melhorzinha só para tecidos. O cortador, ele é, como eu falei, um upgrade da tesoura. Ele vai facilitar quando você tem moldes retos, cortes retos. Você consegue, por exemplo, colocar vários tecidos e cortar de uma vez. Então ele dá muita precisão, mais agilidade também. Não é essencial de início. Você consegue fazer tudo com a tesoura, mas quando você puder investir, vale muito a pena. Esse aqui é um pouquinho maior, tem menor, esse aqui é 60 milímetros, 45 mais usado. E aí você precisa de lâmina também, mas precisa de muito cuidado também, principalmente quem tem criança, jamais deixe isso aqui no alcance das crianças. Trabalhar com um cortador, você precisa de uma régua de corte, porque você não pode simplesmente pegar, cortar em cima da máquina, em cima da mesa, porque vai riscar, danificar a sua superfície. Então você precisa de uma base de corte. Essas aqui tem de vários tamanhos também, tem cores diferentes.
E ela é meio que um combo, você tendo uma coisa, você tem que ter a outra. E também uma régua para te auxiliar, porque com uma régua você vai conseguir cortar reto. Então, é meio que um combo, é um trio que você tem que ter junto. A régua, geralmente de 15 por 60. Essa daqui é uma quadradinha que tava aqui à mão, mas geralmente uma de 15 por 60, 15, acho que por 40 ou 50, para você trabalhar junto com o cortador e a base de corte. Como eu falei, não é essencial de início, facilita, se puder investir, ótimo, mas dá para aguardar para você ir investindo depois, aos poucos. Outra coisa que você vai precisar aí na costura criativa são alfinetes. Você vai ter que ter, não tem jeito, porque você precisa, eles vão te auxiliar e te ajudar aí em muitas etapas, tem que ter. Outra coisa, eu diria que poderia ser um opcional, depois um upgrade, mas se conseguir ter de início, ele é ótimo, que são os grampinhos, porque eles facilitam em peças que é difícil de colocar o alfinete, camadas mais grossas. Então os grampinhos aqui, eles são ótimos. E claro, agulhas para máquina. Então você tem que ter agulhas reserva, porque elas têm tempo de vida útil, pode quebrar, amassar a ponta. Então você tem que ter agulhas para máquina reserva e agulha de mão, porque a gente sempre precisa para um acabamento, para colocar uma etiqueta. Então tenha agulhas de sobra. E eu acho já que é válido lembrar, né, que para peças assim, ó, manta, tecido, você vai precisar aí de uma agulha 14. Se você for costurar camadas mais grossas, vai se aventurar no sintético, já passa aí para uma 16, porque aí a 14, a 11 vão ser muito frágeis. Esse tipo de peça, assim, bem fininho, com a 11 você ainda costura. Mas eu optaria aí na 14, na 16, para costura criativa, são as ideais. Outra coisa, assim, que é essencial, que eu coloco, assim, na lista, com certeza, é um ferro de passar. Se você puder ter um exclusivamente para costura criativa, porque a gente trabalha com tecido, com manta acrílica para estruturar, então às vezes suja o ferro. Então tenha um, se possível, só para costura criativa, você vai usar muito, tanto na hora da produção, para grudar na manta, quanto depois da peça pronta, tirar o amassado, deixar ela bem bonitona para tirar foto, fazer vídeo e enviar para o cliente. Então tenha um ferro de passar, é essencial. Precisamos de itens para marcar os nossos materiais. Pode ser caneta fantasminha, ela apaga conforme você passa o calor, né? Pode ser lápis, dependendo da superfície, vai aparecer, ou se não, precisamos então de marcadores. Tem ideia aí? Eu tô até pensando em deixar aqui, ó, uma listinha com links de onde você encontra esses produtos. Outra coisa que precisamos, fita métrica, para fazer um charme, assim, pra gente botar no pescoço para gravar vídeo. Não, gente, é brincadeira, vamos precisar de fita métrica, sempre à mão, a gente sempre tá precisando tirar uma medida, conferir medida, então tenham fita métrica. E por último, o item assim mais questionável, que é a máquina de costura. Qual máquina de costura? Como escolher uma máquina de costura? De início, algumas peças você quer testar, é possível fazer na mão. Mas claro, é um processo mais demorado, cansativo. A máquina ela vai te otimizar e te agilizar muito. Qual máquina eu escolho? Isso vai depender, sério, gente, do orçamento que você vai ter. Se você não tem muito para investir, você pode investir numa máquina doméstica simples, que com ela você já vai conseguir aí costurar várias peças. As máquinas domésticas têm umas limitações, camada, força, não se compara, não dá para comparar de igual com uma máquina industrial, que ela é muito usada hoje em dia na costura criativa, né? Porque você consegue colocar várias camadas. De início, você consegue começar com uma simples. Eu comecei com uma simples, com usada, e eu consegui fazer várias peças com ela. Eu até gravava vídeo para o canal. Demorei bastante para comprar a minha máquina industrial. Eu comprei em 2018. Eu tenho ela até hoje. E com ela, claro, eu consigo costurar mais camadas, consigo costurar sintético sem sofrer. Com a máquina doméstica, a gente sofre um pouquinho mais. É possível fazer várias peças,
mas claro que você tem que pensar que vai ter algumas limitações. Então você pode sim começar com a simples e depois você dar um upgrade conforme a sua necessidade. Sempre é bom analisar os pós e os contras também. Eu quero depois fazer um vídeo só sobre máquinas pra gente falar um pouquinho mais, mas para que vocês se atentem também. Uma máquina doméstica, você vai pegar a máquina, colocar em cima de um balcão, em cima da sua mesa. A hora que você finalizar, você pode pegar ela e guardar dentro do guarda-roupa e ela pode ficar ali uma semana se você não vai costurar mais. A máquina industrial, ela já tem uma mesa, então ela vai precisar de um lugar específico para ela e ela vai estar ali sempre, você não vai conseguir guardá-la. Então isso é uma questão que deve ser analisada também na hora de você escolher uma máquina, porque se você escolher uma industrial, aonde que eu vou colocar? Vai caber no espaço que eu tenho? A máquina doméstica, ela é mais compacta. A máquina industrial precisa de mais espaço, então talvez isso seja também um ponto que você possa colocar aí em consideração na hora de comprar a sua máquina. Tem outros materiais que a gente usa muito também, mas aí vai depender do que vocês querem produzir, como por exemplo, zíper, cursores, para quando vai produzir estojos, bolsas, botões tic-tac, por exemplo, para porta-óculos, carteirinha, porta-celular, é aquele botãozinho que abre e fecha, botões de imã, ferragens, isso a gente pode ir vendo à frente conforme a gente vai produzindo as peças. E se você, por exemplo, viu um passo a passo de uma peça que você quer produzir, que vai esses materiais, aí você pode ir adquirindo aos poucos conforme você vai produzindo. Então esses foram os materiais básicos aí que a gente vai precisar de início. Como vocês puderam ver, não tem assim muito absurdo de material, é só ir comprando uns pouquinhos mesmo, um pouquinho de cada para ter de início e depois você vai reinvestindo aos poucos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns links de onde vocês encontram esses materiais para facilitar aí se você está precisando de algum desses itens. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês. Me conta também se você já tem alguma coisa ou vai comprar tudo do zero para eu entender como é que tá o nível de vocês aqui para eu poder direcionar melhor o conteúdo. Óbvio, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta aqui. Eu tô muito empolgada aqui na criação de novo conteúdo, esse é um canal novo, então eu te peço para você se inscrever, chama as amigas artesãs aí, as amigas que também querem aprender costura criativa para elas se inscreverem aqui no canal. É isso, gente, um super beijo, ó. Espero vocês no próximo vídeo.